Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Tudo bem com você, com sua família? Creio que sim, né? Amados, eu quero deixar para a nossa meditação, não só matinal, né? Pode ser vespertina, ou quem sabe até noturna, ou na madrugada, não sei qual vai ser o horário que você vai estar degustando esse café com Deus. Café é bom em qualquer momento, né? E com Deus melhor ainda. Eu quero deixar para a nossa meditação o texto que está no Salmo de número 90 e versículo 12. É um texto bem conhecido que diz assim: Ensina-nos a contar nossos dias, para que tenhamos coração sábio. Se você me permite, eu quero lê-lo uma vez mais, para que esse texto fique fixo, fique claro na sua mente e também no seu coração. Isso aqui é pedagógico. Certamente você vai lembrar desse texto ao longo desse dia, quem sabe até ao longo da semana. Ensina-nos a contar nossos dias, para que tenhamos coração sábio. Salmo 90, versículo 12. Esse salmo é atribuído a Moisés, a sua autoria, e um homem que viveu 120 anos, ele tinha cacife para falar sobre o tempo, falar sobre os dias, e até pela experiência que ele teve por liderar tamanho povo, né? E ser tão manso, ele poderia falar sobre isso. E esse texto é providencial. Afinal de contas, estamos no último mês deste ano, estamos já aí caminhando, né, para a conclusão das nossas atividades, tanto profissionais quanto ministeriais, mas não só concluir esse ano, mas também fazemos um balanço de como foi esse 2025 e nos preparar para um 2026 que certamente será muito melhor. Afinal de contas, estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, nosso Deus. E a minha oração é que você seja minimamente sábio para repetir a oração de Moisés, que nós possamos pedir ao Senhor que nos ensine a contar os nossos dias. E não é só aprender a contar os dias, é para que nós possamos ter um coração sábio. Todas as nossas ações devem ter um propósito, devem ter um objetivo muito claro. E o salmista aqui, ele é muito claro nisso, né? Ele quer aprender a contar o tempo para que isso possa também redundar num coração sábio para a sua vida. Em relação a isso, eu quero deixar também um outro texto que está em Provérbios 1, em versículo 7. Eu penso que é até mais conhecido do que o que eu acabei de ler, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do conhecimento. Que você possa também estar entendendo, né? Se você quer ter conhecimento, sabedoria, é preciso temer o Senhor, nosso Deus. Não somente temer, mas ter o conhecimento, né? De que é preciso, é necessário nós buscarmos o Senhor e que o seu temor esteja sobre as nossas vidas, no nosso coração. Quero deixar para você uma pergunta: como você conta o seu dia? Como você conta o seu tempo? De que maneira você assim o faz? Eu te pergunto uma vez mais: de que maneira ou como você conta os seus dias? Como você conta o seu tempo? É bem provável, né, ou pode acontecer que, se nós não estamos contando adequadamente, a cada ano que passa, nós ficamos mais tristes, quem sabe mais angustiados, ansiosos, deprimidos, fatigados, desesperançosos, porque estamos contando errado, né? Então precisamos entender esse segredo, e o Senhor vai nos ensinar a contar os nossos dias, que não seja motivo de desespero, de tristeza. Há pessoas que, quando percebem o primeiro fio de cabelo branco, elas ficam desesperadas. Há pessoas que, quando identificam, né, o primeiro pé de galinha, ficam tristes. Há pessoas que, quando recebem alguma notícia de que o seu corpo já não está mais agindo ou reagindo como deveria,
entra numa paranoia e está errado, não podemos agir assim. Afinal de contas, o que nós temos é uma vida a ser vivida, ainda mais nós que tememos o Senhor, que confiamos nele e nós dependemos do cuidado do Senhor, nosso Deus. Alguns já sabem, né, mas eu tenho uma experiência e eu quero aqui compartilhar com os irmãos, aqueles que já sabem uma vez mais e que não sabe, vai saber pela primeira vez. Quando eu completei 50 anos, ali uma questão matemática pura, né? Levando em consideração aí a média da vida do brasileiro, então eu pensei, eu tenho mais 1/3 de vida, pode ser mais, pode ser menos, né? A gente não sabe quanto tempo viveremos, mas na ocasião o brasileiro vivia em torno de 75 anos, e eu pensei, então, se eu dividir por 3, tenho 3 tempos de 25, né? Eu já passei 2 períodos e falta apenas um. E aí eu comecei a entender que eu tinha uma contagem regressiva. Você pode pensar, poxa, então, mas é uma contagem triste, uma contagem depressiva? Não, muito pelo contrário. Eu tenho entendido, tenho também percebido que cada ano que eu tenho vivenciado após os meus 50 anos tem sido um ano cada vez melhor, porque eu não estou contando para o dia da minha morte, porque a morte é inevitável a todos nós, né? Exceto aqueles que forem arrebatados, e eu quero estar nesse grupo, mas não temos certeza, né? Porque alguns de nós partiremos antes, mas essa minha contagem regressiva não tem a ver com a morte, com o encontro com a morte, tem a ver com o desejo meu de encontrar com o meu Senhor. E quando nós tiramos os olhos da morte e colocamos os olhos no Senhor Jesus, ou nesse encontro maravilhoso, nós desejamos estar com Ele. Como nós cantamos, né? O hino da harpa que diz, desejamos ir lá. E esse é o meu desejo, né? Então a contagem do cristão deve ser uma contagem de gratidão, uma contagem de alegria, uma contagem de serviço, uma contagem de entrega, lembrando que a cada dia que Deus nos dá, e esse é mais um dia que o Senhor nos deu, lembremos do salmista que diz, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, que nós, amados, possamos de fato aprender a contar os nossos dias, o nosso tempo. E por falar nisso, este é o último Café com Deus, né? Aliás, esta é a última semana de Café com Deus de nossa igreja em 2025. Estou abrindo esta última semana, então você vai ter até esse próximo sábado aí os últimos 6 cafés com Deus. Desejo que você possa degustá-lo com muito carinho, com muito temor do Senhor nosso Deus no seu coração. Vamos ter um tempo aí de reflexão e voltaremos no próximo ano. E que Deus possa continuar guardando as nossas vidas. Aproveito para desejar a você um abençoado final de 2025. Você pode orar comigo? Oremos. Meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor concede a mim e à tua igreja de estarmos uma vez mais buscando a tua presença e a tua face. Deus, e a nossa oração é verdadeira, Pai, assim como Moisés fez esta oração, pedindo ao Senhor que o ensinasse a contar os seus dias, o seu tempo, para ter o coração sábio. E mais do que nunca, Pai, vivemos hoje um tempo, um momento da nossa vida em que é preciso nós buscarmos o Senhor de coração e aprender de Ti a contar os nossos dias. Nos ajuda, Pai, esteja conosco, que o nosso coração possa descansar em Ti, nesse momento difícil que nós enfrentamos, e que a Tua boa mão possa nos guiar, e que possamos crescer, buscar mais o Senhor de coração, de corpo e alma, espírito e verdade. Assim eu oro, agradecido em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.